O Salmo 35 é uma oração intensa de Davi, um clamor profundo por justiça diante das perseguições e calúnias que ele sofria. Neste salmo, vemos um homem injustiçado colocando sua causa nas mãos de Deus, confiando plenamente que o Senhor lutará por ele e lhe trará livramento. Assim como Davi, todos nós enfrentamos momentos de injustiça, oposição e até traições. Este salmo nos ensina que, em vez de buscar vingança com nossas próprias forças, devemos entregar nossas batalhas ao Senhor, que é o nosso verdadeiro defensor. Ele vê todas as coisas e age no tempo certo, trazendo justiça e proteção àqueles que confiam em Ele. Agora, vamos analisar e contextualizar cada parte do Salmo 35, extraindo lições para aplicarmos ao nosso dia a dia. O Salmo 68, versículo 1 a 3 na linguagem NVI diz que o Senhor espalha os seus inimigos como o vento leva a fumaça. Os pecadores desaparecem da presença de Deus, como a cera se derrete no fogo. Os justos, ao contrário, sentem prazer e cantam de alegria na presença do Senhor. Exultam e ficam cheios de alegria. Davi inicia o salmo com um clamor para que Deus entre na batalha por ele. Em vez de reagir impulsivamente às injustiças e perseguições, ele confia que o Senhor é seu verdadeiro defensor. Isso nos ensina que, diante de desafios e ataques, nossa primeira resposta deve ser buscar a justiça de Deus, entregando a Ele nossas lutas. Davi usa a imagem de Deus como um guerreiro que empunha um escudo para protegê-lo dos ataques do inimigo. Isso nos lembra que, mesmo em meio a tribulações, Deus nos cerca com sua proteção, impedindo que sejamos destruídos pelas dificuldades da vida. Além de pedir que Deus lute por ele, Davi anseia por ouvir a voz do Senhor trazendo paz e segurança. Isso nos ensina que, em meio às lutas, não basta apenas saber que Deus está agindo, precisamos buscar sua palavra para renovar nossa fé e nos fortalecer. Afinal, quando Deus fala ao nosso coração, encontramos força para continuar confiando nele. Lição prática: em tempos de perseguição ou injustiça, não se desespere nem tome decisões precipitadas. Ore, confie que Deus está à frente da batalha e busque sua voz para encontrar paz e segurança. O Salmo 68, versículo 4 a 8 na linguagem atual diz: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Aqui, ele usa uma metáfora para descrever como os inimigos serão dispersos, impotentes diante da ação divina. Davi pede que Deus os coloque em um caminho sem estabilidade, onde suas próprias armadilhas os derrubem. Ele pede que Deus coloque os ímpios em um caminho instável, onde suas próprias escolhas os levem à ruína. Isso nos lembra que aqueles que vivem tramando o mal caminham sobre terreno perigoso e instável, sem segurança ou direção. Davi reconhece que está sendo alvo de ataques injustos. Assim como ele, muitas vezes sofremos perseguições ou calúnias sem motivo. Essa passagem nos ensina que, mesmo diante da injustiça, devemos confiar que Deus vê todas as coisas e trará a verdade à tona. Davi declara que aqueles que tramam contra ele acabarão colhendo os frutos de suas próprias ações. Isso nos lembra que o mal planejado contra os justos pode se voltar contra os próprios ímpios, pois Deus age com justiça e retribui a cada um conforme suas obras. Lição prática: quando enfrentarmos injustiças, não precisamos nos desesperar ou tentar resolver com nossas próprias mãos. O Senhor vê tudo e, no tempo certo, traz justiça, desfazendo as ciladas do inimigo. Confie, pois Deus nunca deixa seus filhos desamparados. O Salmo 68, versículo 9 a 10 revela: então minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão:
Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba? Nestes versículos, Davi reconhece que sua verdadeira alegria vem do Senhor. Ele não confia em suas próprias forças ou estratégias, mas entende que Deus é quem traz livramento. Isso nos ensina a não buscar vingança com nossas próprias mãos, mas a esperar em Deus, pois Ele é o juiz que defende os que são injustiçados. Ao dizer que todos os meus ossos girão, Davi expressa um louvor que vem do mais profundo do seu ser. Esse tipo de louvor nasce quando reconhecemos que, independentemente das circunstâncias, Deus permanece no controle. Nos versículos 11 a 16, Davi descreve como era atacado injustamente. Pessoas se levantavam contra ele sem motivo, retribuindo com mal aquilo que ele fez de bom. Ele ajudava os outros em momentos de necessidade, mas, em troca, recebia desprezo e crueldade. Isso nos faz refletir sobre como reagimos quando somos injustiçados. A tendência humana é querer revidar, mas Davi nos ensina que mesmo diante da ingratidão, devemos continuar confiando no Senhor e manter um coração íntegro. Davi clama para que Deus haja, não permitindo que seus inimigos triunfem. Ele pede que aqueles que zombam e armam laços contra ele sejam envergonhados, enquanto os que apoiam a justiça se alegrem e glorifiquem a Deus. O versículo 27 destaca um princípio importante: cantem e alegrem-se os que têm prazer na minha justiça, e digam continuamente: magnificado seja o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Isso nos lembra que Deus se alegra em ver seus filhos prosperando, mas essa prosperidade não é apenas material, e sim uma vida em paz, justiça e retidão. Davi encerra o salmo declarando que louvará o Senhor continuamente. Isso nos ensina que, independentemente das dificuldades, nossa resposta deve ser sempre confiar e engrandecer a Deus. O Salmo 35 nos ensina a confiar na justiça de Deus, especialmente quando enfrentamos injustiças e perseguições. Davi não apenas expressa sua dor e indignação, mas também nos mostra um caminho espiritual profundo: entregar as batalhas ao Senhor e permanecer firmes na fé. O Salmo 35 aprendemos 3 princípios fundamentais para a nossa vida cristã. A verdadeira alegria vem do Senhor. Nossa satisfação não deve depender das circunstâncias ou da aprovação dos outros, mas da certeza de que Deus está conosco e nos salva. O compromisso com a integridade. Mesmo quando somos tratados com ingratidão, devemos continuar a fazer o bem, pois nossa recompensa vem de Deus e não dos homens. A justiça divina é soberana. Não cabe a nós buscar vingança ou nos desesperarmos diante da maldade, mas sim confiar que Deus age no tempo certo e conforme sua vontade. Este salmo nos desafia a manter um coração íntegro, a confiar no livramento divino e a permanecer em constante louvor. A oração de Davi não é apenas um clamor por socorro, mas um compromisso de exaltar o nome de Deus, independentemente do cenário ao seu redor. Assim como Davi conclui sua oração declarando louvor contínuo ao Senhor, também devemos fazer da nossa vida um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Que diante das adversidades possamos dizer com convicção: magnificado seja o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Salmos 35, 27. Que essa reflexão fortaleça sua fé, traga paz ao seu coração e o encoraje a confiar plenamente no agir de Deus. Agora vamos para a oração final. Senhor, eu me alegro em Ti e reconheço que és minha salvação. Tu és meu escudo e minha defesa contra aqueles que se levantam contra mim injustamente. Eu entrego nas Tuas mãos toda a injustiça que já sofri, pois sei que és um Deus de justiça e fidelidade. Peço que me fortaleças para que eu não reaja com amargura, mas que minha confiança esteja firmada em Ti. Livra-me de armadilhas e palavras maldosas. Guarda meu coração para que eu continue a agir com bondade, mesmo quando não sou retribuído da mesma forma. Que minha vida seja um testemunho do Teu poder e que minha boca proclame Teu louvor em todo o tempo. Ensina-me a esperar com paciência pelo Teu agir e a confiar que no tempo certo Tua justiça será feita.
Que aqueles que buscam a verdade e a retidão se alegrem, pois tu és um Deus que se agrada da prosperidade dos teus filhos. Eu te louvo, Senhor, e declaro que te exaltarei continuamente, porque tu és fiel e digno de toda honra e glória. Amém. Deus luta por você. O Salmo 35 nos ensina a confiar na justiça divina, mesmo diante de injustiças. Não tente resolver com suas próprias forças, entregue suas batalhas ao Senhor e Ele agirá no tempo certo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões como esta.